Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá para mais um capítulo? Capítulo 3. Você é um ser biológico, emocional e espiritual. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Impressiona-nos como, com muita antecedência, a Bíblia apresenta conceitos médicos e psicológicos que a ciência apresentaria quase 2000 anos depois. A conexão entre cérebro, mente e espiritualidade é exaustivamente demonstrada nos textos sagrados, mas somente nas últimas décadas a ciência tem admitido e investigado com maior atenção tal conexão. Uma das questões que mais nos chama a atenção é a ênfase que a Bíblia dá sobre a necessidade que temos de uma vida saudável e santificada em todos os aspectos e que envolva cuidados físicos, emocionais e espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, indicou o seguinte: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Nesse texto, o apóstolo orava pedindo a Deus que trouxesse a plenitude da saúde física, emocional e espiritual para a vida daqueles cristãos. Você é corpo, alma e espírito. É importante perceber que, segundo o texto bíblico, temos uma natureza biológica, uma natureza emocional e, por fim, uma natureza espiritual. Além disso, o texto mostra que a nossa oração a Deus deve ser dirigida para que as três áreas que compõem o ser humano sejam conservadas, íntegras e irrepreensíveis. Negligenciar alguma delas trará grande prejuízo ao cristão, bem como a qualquer pessoa. Não é nosso objetivo neste livro discorrer as questões teológicas complexas sobre a natureza do homem, mas, didaticamente, ao falarmos sobre as causas da depressão, faremos distinção entre as causas físicas, biológicas, emocionais e espirituais da depressão. Isso não significa dizer que tais causas devam ser compreendidas isoladamente ou de maneira desconexa. A depressão é uma doença multifatorial em que os fatores causais se relacionam íntima e simultaneamente como gênese da doença. Sendo assim, abordaremos o nosso tema considerando o homem como um ser constituído de três partes: corpo, alma e espírito. O corpo biológico está associado a tudo o que envolve o cérebro, a sua importância e o controle que exerce sobre nossos sentimentos e emoções na perspectiva biológica. O conceito de alma será aplicado ao falarmos de nossas emoções e sentimentos, da mente, da vontade e da personalidade, bem como os registros nela armazenados ao longo da vida. Por sua vez, sobre a natureza espiritual, convém dizer que ela envolve a natureza do homem no que se relaciona diretamente a Deus, ao Espírito Santo e aos demais agentes do mundo espiritual. Essa divisão tem caráter apenas didático, sendo o homem um ser integral, biopsicossocioespiritual,
Qualquer divisão ou predileção no trato de suas questões pode tirar a beleza e a riqueza de sua constituição no momento da criação de Deus. Ao nos relacionarmos com Deus, utilizamos nosso corpo ou ser espiritual, imaterial, mas também a nossa parte material, corpo e expressão emocional. Além disso, a parte material biológica do ser humano interage constantemente com a parte imaterial e vice-versa, em perfeita unidade e influência mútua. Cuide igualmente do corpo, da alma e do espírito. A proposta de divisão que estamos indicando é importante para que alguns cristãos compreendam as especificidades e sutilezas desse ser complexo que é o ser humano. Sobretudo para aquelas pessoas que descuidam dos cuidados físicos e emocionais no dia a dia. Esse descuido faz que alguns cristãos, mesmo após se submeterem a inúmeras sessões de libertação espiritual e cura interior em sua comunidade, continuem emocionalmente enfermos, por não terem com o corpo e a alma o mesmo zelo e cuidado que têm com a sua vida espiritual. Muitos cristãos têm se esquecido de que a natureza física biológica apresenta disfunções fisiológicas por causa do pecado, conforme lemos no livro de Gênesis. Esse pecado, cometido por Adão e Eva, trouxe como consequência não somente a morte espiritual, mas também alterações no funcionamento biológico do corpo, o que nos predispõe a inúmeras doenças. Antes da queda, o homem não estava sujeito a nenhuma doença ou enfermidade, mas, após ela, ocorreram alterações em todos os sistemas fisiológicos do organismo humano. Dessa forma, ainda dentro do útero, o bebê está sujeito a adoecer. Certa ocasião, em meu consultório, um paciente insistiu que, como cristão, ele não poderia ter um corpo com enfermidades, uma vez que tinha nascido de novo ao arrepender-se pela fé em Cristo. Aquele paciente era adepto de uma teologia que diz que as doenças são sinônimo de pecado. Logo, ele se mantinha em oração todos os dias, confessando pecados, para que pudesse ter a cura de seus problemas emocionais. O pecado pode ter relação com a depressão, e falaremos sobre isso, mas essa associação de pecado e depressão não deve ser aplicada a todos os casos. Nós só receberemos o novo corpo incorruptível e livre de enfermidade após a morte ou no arrebatamento, quando iremos à comunhão eterna com Deus. 1 Coríntios 15, do 50 ao 55. Em nossa moradia celestial, quando estivermos em um novo corpo, não teremos nenhuma enfermidade, porque a nossa natureza será outra. Contudo, enquanto vivemos na terra, podemos apresentar doenças do coração, hipertensão, infarto, do fígado, hepatite, do pulmão, asma, imunológicas, alergias ou de qualquer órgão ou sistema do corpo biológico ou doenças de fundo emocional. O nosso cérebro não está imune a doenças, logo também pode adoecer. Predisposições genéticas, hábitos de vida, estresse, vírus, bactérias e outros fatores podem fazer o nosso corpo ficar doente. Se faz uso de medicação para hipertensão e diabetes, também pode usar antidepressivos. No que diz respeito a doenças, é importante notar que cristãos normalmente não se furtam a tomar medicamentos anti-hipertensos por toda a vida, bem como a usar óculos ou tomar analgésico para dores no dia a dia, por exemplo. Todavia, inúmeras vezes a recusa de fazer uso de remédios que possibilitem a melhora de quadros de doenças emocionais, como depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e etc.
há uma predisposição de não aceitar que o cérebro possa adoecer como qualquer outro órgão do corpo e que alterações de substâncias químicas em seu funcionamento, os neurotransmissores, podem possibilitar inúmeras doenças emocionais. O contrário também acontece. Problemas emocionais podem desorganizar a química do cérebro, resultando em doenças mentais. Infelizmente, para vários cristãos, usar antidepressivo virou sinônimo de falta de fé e muitos, por falsas promessas e revelações de cura, suspendem o uso de medicamentos e pioram significativamente seu estado emocional. Infelizmente, atitudes assim não são exclusivas de cristãos. Nos ambientes mais secularizados, também é comum pessoas pensarem que procurar ajuda de um psiquiatra ou psicólogo é somente para loucos ou pessoas emocionalmente perturbadas. Um preconceito social que, se somado a uma fé ou entendimento não equilibrado, pode trazer consequências negativas e bastante graves. No mundo, 80% das pessoas com depressão não estão recebendo o tratamento adequado. Você só nasceu de novo espiritualmente. Precisamos chegar a um melhor entendimento sobre o que é o novo nascimento, conversão e entrega da vida a Cristo, para que possamos discernir entre os fatores relacionados à espiritualidade e à origem da depressão. É comum a certos cristãos acreditarem que o novo nascimento em Cristo envolve uma restauração total e instantânea, tanto de sua vida material, corpo, processamento emocional, quanto do seu corpo imaterial, a parte espiritual. Entretanto, o novo nascimento em Cristo ocorre imediatamente após a conversão, mas ele diz respeito somente ao âmbito espiritual. Paulo explica isso quando escreve: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, Efésios 2:1. Antes de acontecer o novo nascimento, já tínhamos uma natureza espiritual. No entanto, ela estava morta e separada da plenitude do relacionamento com Deus. Segundo o texto bíblico, o homem só está vivo para Deus e passa a se conectar com Ele após entregar sua vida a Cristo e a ter com Ele um relacionamento pessoal. A regeneração espiritual do novo nascimento é dom da graça de Deus, é obra imediata, sobrenatural do Espírito Santo realizada em nós. Seu efeito é fazer que passemos da morte espiritual para a vida. A regeneração inclina o nosso coração a Deus e assim vivemos. Essa é a nova vida que recebemos no novo nascimento. No entanto, ao contrário do novo nascimento espiritual, a transformação e a cura das emoções são processos dinâmicos e progressivos que perduram ao longo de toda a vida daquele que se entregou a Cristo. Se o novo nascimento espiritual é instantâneo, a transformação e a cura da alma são contínuos e duram toda a vida. O apóstolo Paulo, dirigindo-se à Igreja de Cristo em Roma, alertou sobre a necessidade de renovar a mente, Romanos 12. Paulo sabia que aqueles cristãos já haviam nascido de novo espiritualmente, mas precisavam passar progressivamente por uma mudança de mentalidade que alterasse gradativamente sua personalidade e identidade. A mente do cristão será transformada ao longo de toda a sua caminhada com Deus. Seria muito bom, mas não é verdadeiro que, ao sermos justificados por Jesus e nascermos de novo, o nosso corpo também é instantaneamente restaurado, as doenças presentes são eliminadas e recebemos uma vacina espiritual que nos imuniza de todas as doenças. Alguns cristãos acreditam erroneamente que receberam essa vacina. Todavia, mesmo andando com Deus, estamos sujeitos a doenças do cérebro porque não estamos imunes às enfermidades. Jonas chegou para o atendimento trazendo consigo esse conceito de distorcido.
Lembro-me de que em sua primeira consulta ele disse enfaticamente: depressão é coisa de quem não nasceu de novo. Eu sou cristão e Deus me fez nova criatura. Logo, não creio que devo fazer um tratamento psiquiátrico. Ele acreditava que, ao entregar sua vida a Cristo, Deus teria curado instantaneamente suas memórias e registros emocionais. Nosso temperamento, nossos sentimentos ao longo da vida, a maneira pela qual fomos criados, o contexto familiar, traumas vividos na infância, negligências, abusos e outros processos emocionais moldam a nossa personalidade, com marcas positivas ou negativas. Por isso, não devemos achar que ao nascermos de novo, essas marcas e características emocionais negativas serão instantaneamente eliminadas ou mudadas. Essas limitações serão vencidas ao longo da caminhada cristã. A história de José do Egito, bastante conhecida, mostra isso claramente. Depois de ser rejeitado, traído e vendido por seus irmãos, José perdoou todos eles, mesmo não tendo se esquecido dos fatos. Deus não apaga as nossas experiências, mas pode usá-las para nos tratar e levar-nos ao amadurecimento. Alguns processos emocionais do passado persistem após o novo nascimento, podendo inclusive atrapalhar nossa caminhada com Deus. Eles precisam ser identificados e tratados. As origens de muitos quadros depressivos envolvem esses registros emocionais negativos ou distorcidos que não são instantaneamente eliminados com o novo nascimento. O caso de Marina, uma paciente, pode demonstrar isso claramente. Cristã, havia 5 anos, apresentava um quadro depressivo muito associado à ideia de que Deus não a aceitava e a amava como as outras pessoas. Por mais que lesse a Bíblia e livros sobre a graça divina, ela não conseguia romper essa barreira. Em sua infância e adolescência, Marina conviveu com um pai muito agressivo, opressor, sem afeto e que a humilhava significativamente. A visão que ela tinha de seu pai a impedia de experimentar o amor de Deus Pai. Essa era a associação que a sua mente fazia. Somente no momento em que viu a necessidade de resolver esse conflito paterno e obter ajuda para resolver essas memórias traumáticas, conseguiu modificar a sua situação. Temos de compreender que, mesmo sendo cristãos zelosos e que buscam Deus com sinceridade, apresentamos problemas emocionais cujas raízes podem estar perdidas em nosso passado. Há muitos exemplos de pastores, padres e missionários cristãos com ótimo testemunho de vida, cuja história mostra claramente isso. Em mais de 10 anos de prática clínica, atendi diversos líderes cristãos usados por Deus, mas com problemas e transtornos mentais que podiam e foram tratados pela medicina moderna. A necessidade de tratar o corpo e a alma não reduz a importância de cuidarmos da nossa vida espiritual. A Bíblia diz claramente que, se não estivermos espiritualmente saudáveis, seremos cristãos incompletos e doentes. Certamente o Senhor não quer isso para nós. Compreender o que é de natureza física, emocional ou espiritual em um transtorno mental tão complexo como a depressão é uma tarefa difícil, mas necessária a todo cristão, sobretudo aqueles que exercem cargos de liderança e aconselhamento em sua comunidade.